Herobrine, a lenda que aterroriza os jogadores de Minecraft. Segundo informações divulgadas no fórum de Minecraft, Herobrine seria uma espécie de Moob, um fantasma que foi adicionado ao jogo como uma homenagem ao falecido irmão de Notch, criador dos Minecraft. De acordo com relatos de quem já se deparou com o monstro, ele possui a mesma aparência do Steven, personagem original do jogo. Contudo, a diferença entre Herobrine e o Steve, Herobrine tem os olhos totalmente brancos, grandes e brilhantes, que podem ser vistos facilmente à noite. A lenda existe desde o lançamento de Minecraft Alpha e muitas histórias giram em torno dela. Alguns dizem que, para Herobrine aparecer, é necessário pelo menos 200 horas de jogo em um mesmo mapa no modo de sobrevivência no nível difícil sem morrer. Depois desse período, as coisas estranhas começam a acontecer. Relatos afirmam que tochas de suas casas e cavernas são trocadas por tochas de redstone, os vidros e blocos são quebrados e, o mais aterrorizante, o fantasma passa a fazer breves aparições pelo mapa. O primeiro relato sobre a aparição do fantasma conta que durante a criação de um mapa no modo single play, quando tudo parecia normal, o jogador viu algo se mexendo na densa neblina que se forma quando você joga com a renderização mínima. No momento, ele pensou que era uma vaca, contudo, ao chegar mais perto, o jogador reparou que não era um animal, mas sim outro personagem, como se fosse outro player, usando o skin padrão do Minecraft. Mas em seus olhos não havia nada, apenas um espaço branco. Pensando que seu mapa estivesse no modo multiplayer, sem que ele soubesse, o jogador verificou várias vezes, mas estava no modo single play. Além disso, o detalhe chamou a atenção: o outro jogador não tinha um nome na sua cabeça, como acontece nos jogos com mais de um usuário. Aquela situação não durou muito tempo. O outro jogador apenas olhou por alguns segundos e logo correu para a neblina e ele desapareceu. Mesmo estando um pouco confuso, o jogador continuou a jogar, mas coisas estranhas continuaram a aparecer. Ao explorar o seu mapa, ele encontrou nas montanhas túneis, como se alguém estivesse minerando aquele lugar. Árvores da floresta com suas folhas cortadas, situações que não aconteciam normalmente quando um mapa é gerado. Quando jogava, ele constantemente pensava ter visto o outro jogador no denso nevoeiro, mas nunca conseguia ter uma visão clara dele. Quando terminou de jogar, ele decidiu ir ao fórum do jogo para ver se alguém já tinha passado por alguma experiência parecida, mas parece que ninguém encontrou esse outro jogador. Para debater melhor o assunto, ele criou o próprio tópico com o tema. Entrando, depois de 5 minutos, ele foi deletado. Tentou criar o tópico mais uma vez, mas ele foi apagado ainda mais rápido que o primeiro. Depois ele recebeu uma mensagem com um nome de usuário chamado Herobrine, que dizia apenas uma palavra: pare. Ao tentar olhar o perfil de usuário, a página deu erro. Logo depois, o jogador recebeu um e-mail de outro usuário que dizia que os mods podiam ler os fóruns e que era mais seguro comunicar por e-mail. Na mensagem, o outro usuário também dizia que havia um pequeno fórum que reunia os jogadores que passavam pela mesma experiência. Um mês depois, o usuário voltou a entrar em contato, dizendo que, quando procuravam pelo nome Herobrine, descobriram que este era o nome utilizado por um jogador na Suécia, irmão de Notch. Pessoalmente, o jogador enviou um e-mail para o criador do jogo, perguntando se realmente tinha irmão. Recebeu a seguinte resposta: eu tinha, mas ele não está mais entre nós. Desde então, surgiram várias outras histórias em torno da lenda. Alguns dizem que o irmão de Notch havia morrido afogado e teria sido adicionado a um jogo como uma homenagem, embora Monanja negue a existência de Herobrine. Sempre que há alguma atualização grande, eles colocam uma lista de modificações que Herobrine foi removido. Dificilmente saberemos se essa lenda é verdadeira ou não, mas através de alguns mods de mapas podemos ter a sensação real de medo e apreensão que a história pode oferecer. O mod mais famoso é o The Herobrine Mod. Nele,
o jogador pode invocar o temido fantasma Totem, feito de 2 blocos de ouro na base e um bloco específico de mod com o rosto do Herobrine, feito com 8 ossos e uma areia de almas, e uma Netherrack no topo. Para ativá-lo, é preciso atear fogo no bloco do topo e esperar que um raio caia no local, indicando que um monstro já foi evocado. Neste modo, o jogador vai ter que se preparar para enfrentar desafios como armadilhas, buracos no chão e animais possuídos. Além disso, é preciso estar preparado para aparições repentinas do temido Herobrine, que não vai se limitar apenas surgir na sua frente. Ele poderá estar equipado com uma picareta de diamante pronto para te matar. Alguns jogadores dormem à noite para não enfrentar os monstros, mas neste modo ele não se está seguro no mundo dos sonhos. Durante o sono, o Herobrine costuma invadir os sonhos do jogador, perdendo as casas sem portas. Em piscinas de água e lava podem matar o usuário enquanto ele dorme, então cuidado ao jogador. Neste modo, lembre-se, você não está sozinho e a qualquer momento você pode ser surpreendido. Outra forma de você se assustar ainda mais no universo de Minecraft é através do mapa de aventura que se tornou muito popular recentemente, o Herobrine's Mansion, Mansão do Herobrine em português. Tendo em vista que o mod do Herobrine só pode ser jogado no modo single play, este mapa é ideal para jogar com os amigos, levando muitos sustos e enfrentando desafios propostos pelo criador do cenário personalizado. Nessa aventura, os jogadores encontrarão vários monstros customizados, 6 chefes diferentes e uma história assustadora, é claro, o Herobrine. Outra vantagem do mapa é que ele não requer nenhum mod. Segundo o criador, o jogador terá mais 2 horas de gameplay garantida. Até o momento não há prova que o misterioso espírito realmente exista dentro do jogo. A desenvolvedora de Minecraft já declarou por várias vezes que o Herobrine é apenas uma lenda. Contudo, ela brinca com a imaginação dos jogadores, colocando sempre em sua lista atualizações e mensagens de que ele foi removido.